Você clicou nesse vídeo porque você quer conhecer a história do Geraldo, que é um gatinho que eu tô cuidando. Então eu vou te explicar toda a situação, o que aconteceu até o Geraldo vir parar nas minhas mãos, para ver se você consegue, inclusive, me ajudar a encontrar uma casa para ele, tá? Ele agora tá em tratamento, já vou chegar lá, mas em breve ele vai poder ser adotado. Então é o seguinte, o Geraldo é um gatinho que ele já teve dona, tá? Só que essa pessoa que cuidava dele era minha vizinha, tá? De porta aqui. E o gato tinha livre acesso à rua. O Geraldo sempre teve acesso à rua. Então, o que acontecia é que às vezes ela saía de casa com os filhos e ia dormir, sei lá, se era na casa da mãe dela, e ela fechava a casa toda e o Geraldo ficava trancado do lado de fora da casa. Então ele não tinha como entrar para comer, para beber água, para dormir, né? Ele ficava como um gato de rua. Várias vezes ela fez isso. Teve até vez de eu falar para ela assim, eu mandei mensagem, né? Eu cheguei a pegar o número dela, então eu mandava mensagem: ah, você esqueceu a janela fechada, posso tentar abrir? Ou então posso colocar comida para ele? Eu perguntava, mas é claro que eu já estava colocando comida e água para ele. Toda vez que eu via essa situação, eu colocava água e comida para ele do lado de fora, né? Aí eu comecei a ver assim, às vezes ela deixava a porta da casa aberta e eu via que ela colocava para ele ração daquela mais baratinha, cheia de corante, e às vezes ela colocava arroz, colocava pão pro gato. E isso não é comida de gato, né, minha gente? Então assim, ela cuidava mal do gato. Um belo dia essa pessoa se mudou e eu fiquei assim com a mão, com o coração apertado, né, coração na mão, pensando assim, o que vai ser de Geraldo agora, porque não vai ter eu lá para ficar dando comida para ele quando ela largar ele trancado lá de fora, né? Então assim, deu 3 semanas que ela tinha se mudado, ele apareceu aqui na minha porta. Então eu não sei como que esse gato achou o caminho de volta, mas ele veio. E aí ele começou a vir todos os dias, várias vezes por dia, para comer, né? Porque provavelmente a situação se repetiu lá. E eu comecei a cuidar dele, então, sempre dando água e comida. Detalhe, Geraldo, como um gato de rua, né, basicamente, ele acabava se enfiando em brigas. Várias vezes isso aconteceu quando ele ainda morava com a ex-dona, né? Ele chegava assim com a orelhinha toda mordida, com sangue coagulado, seco, né, já preto, assim, todo sujo, estrupiado. Nunca vi ela fazer um movimento assim nem para limpar o gato, tá? Muito menos levar no veterinário para tomar um antibiótico, alguma coisa. Ok, então isso já acontecia, né? E isso começou a acontecer, ele vindo pra cá comer, né? E eu percebia, nossa, chegou machucado, aí lá vai eu limpar, mas não podia levar no veterinário, porque eu tenho outros 8 gatos, tá? Pra quem não me conhece, eu tenho meus gatos, minha casa é toda telada, o quintal é telado, então meus gatos não saem e nenhum gato da rua entra aqui em casa, tá? Então eu cuidava do Geraldo do lado de fora da minha casa por conta disso, tá? E aí acontecia essas coisas, né? Às vezes ele vinha machucado, lá vai eu limpar e tal. Um belo dia, Geraldo me aparece com a bochechinha dele deste tamanho, inchadona. Eu falei, bom, chegou num ponto, né? Porque era questão de tempo até essas feridas que ele vinha, chegava da rua de briga, né? Era questão de tempo até infeccionar. Eu falei, bom, finalmente uma infeccionou e eu vou ter que cuidar, porque tá num ponto que não dá pra ignorar. Eu tentei dar medicação pra ele, na rua mesmo, né? Tem alguém me ligando. Espero que não tenha atrapalhado o vídeo. Tentei dar medicação, mas ele não deixa. Ele trava a mandíbula e não abre de jeito nenhum. Ele não morde, não arranha, não foge, ele fica ali, mas ele não abre a mandíbula, entendeu? Então eu desisti e falei, bom, se não melhorar com as minhas orações, em 5 dias mais ou menos eu vou levar no veterinário para cuidar dele, né? E foi o que aconteceu, eu precisei levá-lo ao veterinário e eu já vou contar essa parte do que aconteceu a partir do momento que eu peguei ele e fui levar para o veterinário. Antes disso, aconteceu uma situação com essa antiga dona dele, que foi assim, teve um dia que era de noite, ela passou aqui na frente, né, onde ficam as 3 casas, e disse assim, ah, eu vi que o Geraldo tá aí, eu gostaria de pegá-lo.
tive que interromper porque era uma encomenda, inclusive é um negócio pro Geraldo. Mas, então, aconteceu isso era de noite, ela disse, passei aí na frente, vi que o Geraldo tá por aí. Aí eu falei pra ela, ele tem vindo aqui de vez em quando. E ela disse assim, você pode abrir o portão pra eu entrar e pegar o Geraldo? Aí eu fiquei pensando assim, cara, ela não cuida dele. Ela vai levar o gato e depois vai que ele não consegue voltar, não sei o que acontece, eu fiquei preocupada. Então assim, eu não facilitei pra ela entrar. E eu tava no banheiro, né, bem linda lá no banheiro com o celular, e eu só prolonguei minha estadia no banheiro e falei, tô no banheiro, não tem como eu sair. Ok. E aí, passado um tempo, eu resolvi mandar uma mensagem pra ela no WhatsApp. Eu vou ver se eu coloco o print da mensagem que eu mandei pra ela aqui, porque eu acho que eu tirei print e mandei pra uma amiga minha, mas eu já apaguei a conversa com essa mulher porque eu fico tão irritada. Enfim, mas eu acho que eu ainda tenho os prints, o que eu tiver eu vou colocar aqui pra vocês verem. O fato é que eu falei um monte de coisa, assim, eu falei tudo que eu queria falar, que você não cuida bem do gato, por isso que ele tá vindo pra cá, porque o gato vai onde ele se sente seguro, e aqui ele tem comida e não falta, e pão não é comida pra gato, e ele fica se enfiando em briga e você não cuida e tal. Eu falei um monte de coisa, pedi pro ChatGPT transformar num texto mais amigável, e mandei pra ela. Ela nunca me respondeu esse texto, tá? Quando ele me apareceu aqui com a bochecha deste tamanho, eu pensei assim, eu tinha acabado, gente, de fazer levar o meu outro gato mais velho pra fazer uma cirurgia de extração de dentes, gastei uma grana, né? Aí eu falei assim, vou ver se essa mulher, ex-dona dele, tem um pingo de consciência e ajuda com alguma coisa, né? Então eu falei pra ela assim, olha, o Geraldo apareceu aqui, ele tá com a bochecha inflamada, ele vai precisar de veterinário. Falei só isso. Aí ela me respondeu o quê? Falou assim, se você tivesse deixado eu levar ele naquele dia, isso não teria acontecido. Você não disse que era pra ele ficar aí, morando com você? Falou umas coisas assim, né? Aí eu respondi pra ela que eu não tinha dito que ia ficar com o Geraldo, e realmente eu não disse isso, eu só falei que ele fica vindo aqui e que eu dou comida e água pra ele, né? E isso que ela falou de, isso não teria acontecido se ele tivesse vindo, também não é verdade, porque ele já vivia machucado quando ele morava aqui, né? Então, ela meio que cagou para o gato, e eu falei pra ela, beleza, entendi, né? Vou me virar com o Geraldo. Eu queria ver se ela ia ter uma consciência súbita, né, de querer ajudar, alguma coisa, mas ela realmente não se importa com ele, porque desde então ela nunca nem me perguntou como o Geraldo está, ok? Ela nem quis saber se eu peguei pra cuidar, se eu deixei pra morrer na rua. Então assim, o que aconteceu? Teve um domingo que eu pensei assim, amanhã eu vou levar o Geraldo no veterinário. Então, segunda-feira, foi antes do dia 20 menos 7, dia 13, tá? De outubro. Levei Geraldo pra fazer... Na minha cabeça, ele ia tomar um antibiótico pra aquilo ali melhorar, né? Só que, o que aconteceu? Segunda-feira de manhã, um buraquinho na bochecha dele começou a sangrar. Foi aí que eu vi onde talvez ele tivesse tomado uma mordida, né? E aí infeccionou. Mas chegando no veterinário, ele disse até que poderia ser alguma questão de dente que inflamou e inchou e tudo mais, né? O fato é que a ferida já estava dura, então tinha que abrir para limpar. E ele disse lá o nome do procedimento que ia precisar fazer. E só que ele me perguntou, aí agora começa o show de horrores na vida do Geraldo, tá, gente? Se vocês achavam que estava meio estranho até aqui, só piora. O veterinário me perguntou, ele é tranquilo? Eu falei, eu não sei, né? Nunca trouxe ele ao veterinário, não sei como ele se comporta no veterinário. Porque, por exemplo, o meu outro gato que fez cirurgia, ele é um docinho, é um dengo, ele não arranha, não morde, não se escandaliza, nada disso. Eu falei, Geraldo, eu não sei, né? Por eu falar não sei, o que o médico fez? Ele pegou e botou um enforcador no gato na hora que ele saiu da caixa. Aí ele já ficou incomodado, né? Tava lá em cima da mesinha, o gato em cima da mesa com o enforcador e aquela ferida.
e o gato se debatendo para sair porque ele estava incomodado. E eu olhando assim, né, sem poder fazer nada. Por que eu levei ele nesse veterinário? Porque é perto da minha casa, gente. Eu não tenho carro. Então, eu tenho uma caixinha de transporte que também não é minha. É aquelas caixinhas, né? É emprestada. Então, eu botei ele ali dentro e fui a pé pro veterinário que é aqui perto. Tá? Por isso que eu levei ele lá. E eu já sabia que esse veterinário era meio antigo e não se atualiza em algumas coisas, mas enfim. A forma de tratar o gato talvez poderia ter sido diferente ali, entendeu? O que aconteceu foi que o Geraldo, tentando escapar da corda, ele caiu da mesa e aí enforcou e o médico soltou, obviamente, para não enforcar de fato. E eu, assim, olhando e falando, ele vai enforcar. E o médico, não, fica tranquilo. Enfim, ele caiu. No que ele caiu, a corda puxou bem em cima do machucado. Estourou, foi sangue para todo lado. Pensa na cena, né? Ou não pensa, mas enfim. Já começa desse jeito. E aí, depois o doutor me mandou foto, né, de como tinha ficado. O negócio aberto, depois o negócio com 3 pontos. E eu disse pra ele, olha, eu vou tentar achar um lar temporário pro Geraldo em 5 horas, porque eu não posso botar ele dentro da minha casa, porque eu tenho 8 gatos e eu não tenho como separar ele dos outros gatos, né? Então eu passei a tarde, assim, tentando achar lar temporário para Geraldo, não consegui ninguém, mas eu conversei com a vizinha que aluga essa casa aqui pra mim, e pedi para ele ficar na casa que ele morava antes, né? Eu poderia limpar a casa, que já está fechada tem um mês, sei lá. Poderia limpar a casa e ele ficaria ali durante o período do tratamento e depois eu iria, né, com fé em Deus, achar uma casa para ele nesse período. Então, porque a outra opção era devolver ele para a rua, porque eu não posso pegar, né? Então aí ela topou. Beleza, passei a tarde limpando a casa e o Geraldo lá esperando para eu ir buscar. O que aconteceu é que o médico não colocou cone nele, então quando eu fui buscar, além daquele buraco aberto, assim, com os 3 pontos, né, tava roxo embaixo. Talvez ele tentou coçar, foi isso que o veterinário falou, que ele tentou coçar, que ele era muito danado. Eu falei, gente, não é que o gato é danado, é porque ele tá coçando, né, e ele foi mexer, não é porque ele é um gato rebelde, porque aí o veterinário botou na cabeça que ele era um gato terrível. E assim, ele não é um gato terrível, tá? Então assim, chegou aqui roxo. Eu levei o cone e levei ele pra casa que eu tinha limpado pra ele ficar lá. Levei caixa de areia, água, ração, uma caixinha de papelão, deixei tudo bonitinho. A casa tá sem luz, né? Porque tá fechada e tudo mais. Então eu deixei ele lá, ele tava grogue. Quando foi por volta de 7 horas da noite, lá vai eu com meu celularzinho e lanterna, né? Pra ver como ele tá. Como é que ele tava? Baratas passeando pela casa. A casa aqui do lado tá numa situação horrível de infestação de barata, né? E eu tenho fobia de barata. Então, assim, saí, graças a Deus tinha uma vizinha, outra vizinha, né? Eu fico apontando aqui porque tem uma vizinha do lado, tem a vizinha de trás, tem a vizinha daqui e a vizinha de cá. Tem vizinha de todos os lados. Então eu chamei uma das minhas vizinhas, ela foi me ajudando, né, afastando as baratas com vassoura e eu catei o Geraldo e trouxe pro meu quarto, porque não tinha o que fazer. Eu não ia deixar o gato lá, com barata passando em cima da comida dele, em cima da água dele, em cima dele, né? E enfim. Então no primeiro dia eu trouxe ele pra cá. Aí até fiquei pensando, será que deixo ele aqui, aí quando ele estiver mais esperto eu boto ele lá de volta? Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que não tinha como eu deixar ele lá, porque ele estava precisando de cuidados. Eu preciso tirar o cone dele toda hora para ele conseguir comer, porque de cone ele não consegue comer. Eu já tive gato que conseguia comer e beber água de cone, o Geraldo não consegue. Então, né, precisou assim, de um cuidado mais de perto. E aí o que eu não queria era deixar ele aqui, porque justamente eu só consigo deixar ele fechado no meu quarto. E o resto da casa fica para os outros gatos. Só que eles ficam estressados, né? Porque eles têm o costume de entrar aqui, mas enfim, fui lidando. E nisso, o meu gato que extraiu os dentes, isso eu levei Geraldo segunda-feira. Na sexta-feira antes disso, eu tinha levado o meu outro gato para ficar numa clínica, porque ele voltou da cirurgia, ficou 5 dias sem comer. E eu fiquei desesperada, porque não pode, né, ficar tanto tempo sem comer. E ele me anda esquisito, e só tomando remédio, sem comer nada praticamente. Eu levei ele para ficar uns dias lá na clínica para a veterinária cuidar dele. Então, assim,
quando eu levei Geraldo, o Ronaldo, que é meu outro gato, não estava aqui. Aí Ronaldo chega da cirurgia dele, Geraldo tá aqui dentro, Ronaldo tá lá fora, não pode entrar aqui, e ele chega na casa dele e de repente tem um outro gato, tá tudo mudado. Quem tem gato sabe que isso é um estresse pro gato, né? Então assim, eu fiquei muito preocupada com os meus outros gatos, principalmente o Ronaldo, que tinha acabado de fazer cirurgia também estava precisando de cuidado, de atenção e tudo mais, né? Mas enfim, tive que fazer isso e ficar nessa situação. E beleza, era para esperar 2 semanas para voltar lá no doutor para tirar os pontos, né? Só que o que aconteceu? Dessas 2 semanas, essas feridas não saravam, né? Parecia que estava aberto ainda. O veterinário tinha falado para aplicar rifocina. Eu falei, rifocina eu não consigo, me sugere outra coisa. Ele me recomendou uma pomada. Aí eu fiquei passando a pomada, só que a ferida não fechou. E eu pensei assim, vou castrar logo o Geraldo, porque é mais fácil para conseguir adoção quando o gato está castrado, né? Então, eu ia castrar ele com a doutora Nayara, que foi quem castrou a Elizabeth e os 4 filhotes dela, que são os 5 dos meus outros gatos, né? Foram todos castrados em Taguatinga. Eu moro em Planaltina de Goiás. Então, eu ia castrar com ela. Fiz até uma vaquinha, o pessoal me ajudou para conseguir o dinheiro da castração e do teste FIV-FeLV, que deu negativo. Eu fiz, mas já vou explicar. Não foi com a doutora Nayara. O que aconteceu? Teve, no domingo, uma semana depois dele fazer essa cirurgia da bochecha, eu sem conseguir dar medicação, porque Geraldo não me deixava dar medicação de comprimido. Ele trava a mandíbula e não abre a boca por nada. No primeiro dia eu consegui, nos outros dias eu desisti. Falei, entreguei para Deus. Falei, vou limpar a ferida, vou passar a pomada e é isso. Aí teve um dia que eu falei, não, deixa eu tentar diluir esse comprimido em água e dar com seringa pro Geraldo. Cara, de manhã deu certo. No domingo à noite, eu fiz errado. E mandei, foi só 2 ml, graças a Deus, de remédio pro pulmão dele. Então assim, eu fiquei arrasada, achando que eu ia matar o gato. Porque domingo à noite, na minha cidade não tem veterinário 24 horas. E muito tempo atrás eu tinha pesquisado e encontrei o telefone de um veterinário que atende a domicílio. E eu mandei mensagem para ele, para ver se ele podia vir aqui, me socorrer, me ajudar com o Geraldo, porque eu estava preocupada. Ele estava respirando cada vez mais curto, né, assim, menos profundo. E um barulhinho, que era a água no pulmão, né? Então, eu lembro até de sentir assim minhas mãos ficando frias, meus pés ficando frios, da coisa de, cara, como é que eu vou cuidar desse gato, que eu não tenho carro, não tenho como levá-lo. Eu já tinha torrado todo o meu dinheiro, né, com a cirurgia do Ronaldo e com a cirurgia dele no doutor. Então, assim, eu não tinha como pegar um Uber e levar ele para um lugar que eu nem sei que lugar que seria, né? Eu tava com essa dificuldade também de achar um lugar bom para cuidar. Inclusive, se os meus precisarem, eu vou acabar levando em Brasília, porque é onde eu conheço, né, pessoas boas para cuidar. Aqui por perto de onde eu moro eu não conheço. Até que uma colega me indicou ontem, aí eu salvei os contatos, enfim. Mas a situação é, domingo à noite, Geraldo passando mal e eu sem saber, aí consegui falar com esse médico e ele me ajudou, né? Ele falou, dá um broncodilatador, dá um diurético, aí eu consegui dar. E Geraldo, apesar dele não aceitar a medicação, né? Como eu parti bem pequenininho o comprimido que eu comprei, bem pequenininho eu consegui dar. E o outro era um xarope, aí eu rezando para não mandar pro pulmão dele de novo, né? Eu dei um pouquinho assim, mais devagar. E aí ele deu uma babada, mas enfim, tomou o remédio e ele amanheceu bem na segunda-feira. Aí eu falei, bom, vou castrar com esse cara então, né? Ao invés de castrar o Geraldo lá na Nayara, esse médico ele vem em casa para castrar. Então vou combinar com ele, que é menos estresse pro Geraldo, né? Não precisar fazer uma viagem de 1h30 de carro para castrar. Eu pensando que estava ajudando o gato, combinei com esse veterinário dele vir aqui em casa no dia 20, que era o dia de tirar os pontos do Geraldo. Então foi uma segunda-feira. E ele veio. E aí o que aconteceu? Foi aqui no meu quarto, né? A gente botou a mesa da cozinha aqui no quarto. E ele castrou o Geraldo. E
Eu lembro até de perguntar com relação à anestesia, como é que funcionava, se ele ia sentir dor, porque eu já ouvi falar que tem gente que apaga o gato, mas o gato está sentindo dor. Aí ele falou, não, tem uma anestesia geral que o gato dorme e tem uma anestesia local para ele não sentir dor. Falei, beleza. E aí ele veio aqui em casa, castrou o Geraldo. Na hora de mexer na bochecha, o que acontece? Aquela craca escura que estava aqui embaixo ainda estava, né? Que era sangue coagulado e tudo mais. E os pontos aqui, o buraco estava aberto, né? Não estava fechando. Então ele falou para mim assim, o veterinário, olha, a gente vai ter que tirar esses pontos que estão aí, limpar essa ferida, tirar essa casca. E aí o que aconteceu depois, eu o tempo todo no quarto, sem olhar muito, porque eu não gosto de agulha, né? Mas assim, eu tava aqui. E aí ele me mostrou, ficou um buraco, né? Antes era um corte que já estava grande demais pro meu gosto, que eu acho que podia ter sido menos na primeira vez. Ficou um buraco assim. Aí teve que costurar, né? E no que costurou, ele me explicou, olha, do jeito que tá aqui, o que dá pra fazer é costurar assim, assim, assado. Não pode costurar até o final, porque senão o olho dele vai ficar muito baixo. Literalmente ia fazer isso com o olho do gato. Falei, tá bom, né? Tô confiando no veterinário. Ele disse, a gente vai costurar, vai usar pomada e é isso. Beleza. Ele foi embora, o Geraldo ficou aqui, meio grogue, e eu, né, cuidando pra ele recuperando. Quando foi de noite que eu vi o Geraldo tentando dormir, ele tava de olho fechado e esse olho dele tava assim. Eu não sei como é que tá aparecendo aí no vídeo, mas o fato é que essa parte de baixo ficou puxada pra baixo, né? E eu fiquei nervosa. Falei, cara, é desconfortável isso aqui, eu faço isso aqui, eu tô desconfortável, né? Tava batendo vento e eu, nossa, é gelado e tal. Como será que tá isso pro Geraldo? Então eu mandei mensagem pro veterinário, falei, olha, o olho dele tá assim, tô achando que tá avermelhada essa linha d'água dele, tô preocupada, o que pode ser feito? A resposta do veterinário pra mim foi assim, esse avermelhado é normal e o que dá pra fazer é deixar o buraco aberto. Só que assim, eu achei que foi meio grosso o jeito que ele falou comigo, entendeu? Eu fiquei meio chateada, confesso, porque eu tava preocupada. O que eu queria que ele me dissesse era algo do tipo, ah, passa um colírio, coloca uma gaze, né? Ou então dá pra refazer os pontos, qualquer coisa. Aí ele, não, o que dá pra fazer é deixar aberto. Eu fiquei meio assim, e aí fui falar com a Nayara. Falei, Nayara, aconteceu assim, 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 dá uma olhada aqui como é que tá, o que você faria, o que você recomenda, né? E nisso, conversando com a Nayara, ela falou assim, ele foi castrado em casa, não pode, isso é crime. Aí eu falei, não sabia, porque realmente eu não sabia, né? E a questão da medicação também, eu falei pro veterinário, olha, eu não consigo dar medicação pra ele, já tentei, não consigo. Aí ele falou assim, ah, então a gente aplica uma dose um pouquinho maior de, não sei se era antibiótico, o que era, e fica por isso. Falei, beleza, né? Aí a doutora Naira falou, não, de jeito nenhum, ele tem que tomar medicação, porque ele pode ter uma septicemia e tal, tal, tal. Aí ela falou um monte de coisa, ficou indignadíssima com esse veterinário, disse que a gente tinha que denunciar. Eu ainda não fui atrás disso. Uma parte de mim não quer, outra parte fica assim, ah, mas é o certo, mas não quero mexer com isso. Enfim, ainda vou decidir o que eu faço, né? Mas, enfim. E eu comecei a ficar, mais uma vez, igual o dia do domingo lá, que eu não conseguia cuidar do Geraldo, né? Uma sensação de impotência, de, cara, o que eu faço? Porque eu não consigo dar medicação pra ele. O saco escrotal dele, que ele fez a castração, tava roxo, desde a hora que o veterinário foi embora, ficou roxo, né? Ele não deu nenhum ponto, ele não usou nenhuma cola. A doutora Nayara, que castrou meus outros gatos, ela usa uma colinha cirúrgica, acho que é isso. O fato é que ficou lindo o testículo dos meninos, que nem parecia que tinha feito procedimento, sabe? Tava maravilhoso, eles ficaram ótimos, não precisou usar colar, não precisou de nada. E eu fiquei assim, putz, cara, eu devia ter levado o Geraldo direto lá, ia evitar tanto estresse, né? Comecei a ficar nervosa e o fato é que, aí eu perguntei pra Nayara se ela conhecia um lugar onde eu pudesse deixar o Geraldo só por esse período do tratamento, alguém que conseguisse dar medicação pra ele e limpar os ferimentos, né? Limpar aqui, limpar o saquinho dele, que ele não me deixa.
como eu moro só, não consigo imobilizar e limpar ao mesmo tempo. Então eu tava assim, desesperada, sabe? E eu não tenho família por perto, enfim. Não tinha como cuidar dele aqui. Ela não tinha ninguém para indicar, e eu conversei com a Natália, que é a veterinária que cuidou do Ronaldo, né, que fez a extração dos dentes, depois ele teve que voltar para lá, e aí, enfim, perguntei se ela conhecia, e ela disse, olha, o que dá para fazer é ele ficar aqui pagando metade da diária. Eu falei, ótimo, é isso. Com que dinheiro que eu vou pagar? Não sei, mas eu vou pagar em algum momento. Assim, na verdade, eu paguei, né? O que eu não sei é como é que eu vou fazer com o meu mês que vem, porque o dinheiro tava tudo certinho, sabe, gente? Assim, a gente não tá mal, mas também a gente não tá folgado, né? Então agora eu estou no vermelho, preciso me resolver, mas isso não importa. Não importa. O que importa é que Geraldo agora tá sob os cuidados da Natália. E até domingo, então eu tô gravando esse vídeo quinta-feira. Eu levei ele pra lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele vai ficar lá 5 dias. E eu espero que ele melhore, né? Ela tá dando a medicação lá, ela consegue cuidar do Geraldo. E eu tenho expectativa de que realmente melhore. Eu até sonhei que ele tava bem. E, bom, esse vídeo é pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Quem é Geraldo, qual que é a situação. Tem um detalhe que eu não falei e lembrei agora. Esse médico, o miado do Ronaldo parou. Ronaldo voltou com um miado muito estranho depois das cirurgias. Acho que ele ficou meio dengoso, assim. Ele tá assim de vez em quando. Durante a cirurgia de castração, ele aplicou anestesia local lá embaixo. Na hora de mexer aqui, eu pensei em perguntar se ele ia aplicar anestesia local para mexer na bochecha, para tirar os pontos, para raspar, para fazer tudo. Não perguntei, eu pensei, não vou ficar atrapalhando, né, no processo dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Pois pronto, ele me chamou para ver, tirar os pontos, costurar, não sei o que lá, daqui a pouco tá Geraldo tentando afastar ele. Falei, ele tá sentindo dor, né, porque ele tá se mexendo. Ele falou, esqueci de aplicar anestesia. Então assim, para tudo para aplicar anestesia local, espera um pouquinho e continua. O que eu tô querendo dizer com isso? É que além de todo esse caos, além da infecção, do testículo tá lá inchado, roxo, eu vou mandar aqui, eu vou botar aqui na tela o que a Natália me falou, né? Eu perguntei ontem, como é que ele tá? E ela falou. Ainda teve esse detalhe dessa negligência durante o procedimento, né? Então, fica assim, cara, o Geraldo, tadinho, quase morre comigo tentando dar remédio. Teve esse estresse lá na primeira cirurgia que ele fez, aí teve essa situação aqui com outro veterinário que nem deveria estar fazendo uma cirurgia na minha casa. E talvez eu devesse ter raciocinado que não é um local, né, esqueci o nome que dá, mas assim, bem limpinho, né. Mas na minha cabeça era possível, se o cara oferece, né, e é uma cirurgia em tese simples, eu pensei, não vou estressar o gato, né, fazer viagem e tudo mais. Então, eu realmente só queria o melhor pro Geraldo. E, enfim, estou cuidando. Depois, assim, o que eu queria muito é que ele saísse domingo já direto pra casa nova dele, onde vai ter alguém que vai poder cuidar dele do jeito que ele merece, sabe? E que vai gatificar o ambiente, colocar arranhador para ele, que ele é acostumado com a rua, então ele precisa de estímulo em casa, né? Ele é um gato tão maravilhoso, gente, ele é tão bonzinho, tão bonitinho, sabe, assim. E com pessoas ele é muito tranquilo. Eu tenho outros gatos, eu sei como é cuidar de outros gatos, assim, que precisam usar colar e coisa. Ele é muito tranquilo para colocar, para tirar, né? Já vi gato tentar fugir e tal. Não, ele só não deixa você mexer nas feridas, trava a mandíbula, mas isso aí é o jeitinho dele. Mas ele não tenta te morder, não tenta te arranhar, ele não fica fugindo. Não, ele é um gato muito tranquilo, sabe? Ele só não dá certo com outros gatos, isso eu já observei, tanto que ele se enfia em briga na rua. E aí eu vou falar a verdade aqui, tá, gente? Porque eu não quero dar o Geraldo pra qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né? Fala, não, vou comprar essa história.
e vou fazer parte do final feliz do Geraldo. Chega, me emociono. Já aconteceu de eu escutar barulho, né, lá fora. Eu falei, ih, os gatos estão brigando. Eu vou lá ver, é Geraldo com um outro gato aleatório, os dois assim, um pra cima do outro. E aí eu pensei, vou fazer um barulho para eles se assustarem e fugirem, um para cada canto. Faço o barulho, o outro gato tenta fugir, o Geraldo, crau, ataca. Isso já aconteceu 2 vezes. Aí depois da segunda vez eu falei, não, eu vou deixar eles, porque se eles se engalfinharem eu não vou facilitar, né? Porque o Geraldo vai atacar. Então ele é o gato que ataca, tá? Geraldo não dá certo contra os gatos. Não sei como seria depois de castrado, como seria um processo de adaptação, porque é diferente, não é largar o gato, né, com outro gato do nada. Então assim, eu não sei, tá? Quem sentir no coração de adotar o Geraldo vai ter que ter essa clareza de se eu já tenho gatos, eu tenho que estar disposto a fazer a adaptação, leva o tempo que levar, tá? Eu tenho um gato aqui, que é o João, é meu grudinho. Eu tinha só 3 gatos. Um belo dia eu adotei a Elizabeth, é outra história, também não queria, mas acabei ficando com ela. É uma gostosa, só que ela entrou aqui em casa prenha, e aí ela teve os filhotinhos dela, e eu precisei deixar ela no quarto, e os outros gatos na sala, separados, né, no resto da casa. João estava se adaptando com a Elizabeth. Quando ela pariu, parece que tudo foi pro ralo. E aí levou 7 meses até João se acostumar. 7 meses, gente. Pro João parar de rosnar, sabe? Pra ela e pros filhotes. Hoje, eles dormem juntos no sofá. Não ficam aninhados, mas ficam no mesmo ambiente, sem se estranhar, né? Mas tem o quê? 10 meses que os bebês nasceram. Eles nasceram em dezembro do ano passado. Então, 10 meses. 7 meses para adaptar. Por que eu tô falando isso? Porque se você tem outro bichinho e quer o Geraldo, precisa ter paciência, gente. Precisa entender que é um processo, sabe? Não vai ser em uma semana. Se for, que bom, glória a Deus, sabe? Mas se não, tem que ter paciência. Tem que pesquisar, tem que ir fazendo devagarinho. Já vi Geraldo com o cachorro da vizinha, que é um pincher pequenininho. Geraldo tá nem aí pra cachorro, tá? Então se você tem cachorro, pode ser que adapte mais fácil. Eu não sei, eu tô só falando do que eu vi. Geraldo deitado lá fora e o cachorro ao redor e Geraldo nem aí. Agora com outros gatos isso não acontece, ele estranha, tá? E ele ataca. Então, dito tudo isso, se você tem interesse em adotar o Geraldo, me manda mensagem, vou deixar aqui meu telefone e meu Instagram, se for o caso, tá? Se você quiser me ajudar, eu nem ia pedir isso, mas vai que, né? Se você tem condições financeiras, quer me ajudar com os gastos que eu tive, né, de veterinário, de hospedagem dele lá para ele ser cuidado, remédio, enfim, eu gastei R$1.000 com o Geraldo, 400 foi doação, então não vale. Gastei R$600 com o Geraldo, fora o que eu já gastei com o meu outro gato. Então, se você quiser e puder contribuir, fica à vontade, mas também não se sinta obrigada, eu não quero constranger ninguém, tá? Eu tô muito numa vibe, eu vou me virar. Se você quiser ajudar, vai ser super bem-vindo. Se você não quer adotar Geraldo, mas você pode ajudar compartilhando esse vídeo, contando a história dele, falando, cara, assiste isso aqui, vê se você consegue ajudar, compartilha com mais pessoas, sabe? Você pedir para outras pessoas compartilharem, esse vídeo vai chegar em mais gente e alguma pessoa vai ser tocada, alguma pessoa vai falar, cara, esse gato é meu, ele tava me esperando, é por isso que ainda não achou ninguém, é porque é pra ser meu, sabe? Então eu sei que esse vídeo vai chegar na pessoa certa, na pessoa que vai ser uma boa tutora ou um bom tutor pro Geraldo, né? Ele é muito, muito fofo, gente, sem condições. Eu não falei aqui ainda. Quando ele tava lá fora, né? Aqui dentro eu ainda não vi porque ele tá sob estresse o tempo todo, tadinho. Mas lá fora, quando eu fazia carinho nele, que ele vinha e eu dava comida, quando ele tá relaxado, ele chega... Eu acho fofo, tá? Ele baba de tão relaxado que ele tá. É a coisa... Eu nunca tinha visto um gato fazer isso. Eu falei, gente,
Que gato perfeito, sabe? Lindo demais, lindo. Muito fofo. E aqui ele fica um pouco carente, né? Então quando ele tá aqui comigo, que eu for pra sala ficar com os outros gatos, aí ele me chama. Aí eu tenho que ficar lá e cá, porque é ele me chamando aqui e o Ronaldo me chamando lá. Mas é isso, assim, pra você entender que é um gato muito carinhoso, muito manhosinho, muito fofo, cara. Ele é um gato perfeito, ele só precisa de um lugar que vai acolher, tá? Então é isso, já me prolonguei demais. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo e espero receber sua ligação falando vou adotar. Tá bom? Um beijo e até. Ah, não falei. Eu sou de Planaltina de Goiás, né? Estou morando aqui, mas levo ele para proximidades. Então, sei lá, Formosa, de repente posso ir. Nunca tinha pensado nisso, mas pensei agora. Brasília e em torno, se precisar, eu dou um jeito de levar, tá? Eu tenho um amigo, coitado, que sempre me ajuda com essas coisas assim, né? De ir pra lá e pra cá, assim. Então, de repente, eu aciono o meu amigo e ele me ajuda, ou então a filha da vizinha, de repente, consegue me ajudar também com isso, de transporte, tá? Então, mas ele mora longe. Cara, se for Brasília ou em torno, ou Planaltina de Goiás e em torno, eu dou um jeito, tá? De levar o Geraldo até você, caso você não possa vir aqui buscar, tá bom? No momento ele está na Santa Maria, então na verdade, se você quiser o Geraldo e esse vídeo chegou em você e ainda for... Tem que fazer as contas, gente, hoje é dia 20... Deixa eu dar uma olhada aqui, desculpa. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Pronto, eu olhei. Hoje é 23, então até o dia 26, que é domingo, 27, segunda-feira, Geraldo está em Santa Maria, tá? Então, se você quiser adotar o Geraldo e tá vendo essa mensagem antes do dia 27 de outubro, você pode combinar comigo, eu vou estar lá para você já pegar o Geraldo na clínica e levar para sua casa. A gente vai conversar antes, obviamente, né, para ver e tal. Mas se for depois do dia 27 de outubro de 2025, ele vai estar aqui na minha casa, em Planaltina de Goiás, e aí a gente combina também como é que faz, tá bom? Então é isso, beijo e até... Desculpa. Até breve. Vamos lá.